Boa noite, Amapá, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos de volta na segunda temporada do Saúde é o que Interessa. Esse é o nosso segundo episódio e seguimos aqui com informações importantíssimas para falar sobre prevenção. Eu sou a Daniele Barreto, mercalover de carteirinha, e estou aqui no comando dessa segunda temporada com nada mais, nada menos do que a Lívia Parente. E aí, Livi? Mercalover de carteirinha também, viu? Gente, é um prazer enorme estar aqui em mais uma temporada, né, Dani? Nós tivemos uma temporada de sucesso. Muito e estamos aqui agora com convidados muito especiais que estão trazendo informações muito relevantes para o nosso conteúdo do podcast, não é isso? Muita informação que vocês pediram, né? Na primeira temporada, a gente abriu caixinha nas redes sociais e vocês pediram para a gente tratar de alguns assuntos, trazer profissionais da área da saúde e, né, vocês pediram, o pedido é uma ordem. Essa temporada é toda com profissionais de saúde. Mas para começar, vamos falar um pouquinho sobre cuidar da saúde. Cuidar da saúde na era da informação e com rede social pode ser um grande desafio, principalmente quando o Dr. Google substitui a orientação médica, mitos se tornam verdade e fake news são espalhadas. Saúde é o que interessa e, para tê-la, prevenir é o melhor remédio. Nessa segunda temporada, vamos conversar com profissionais da saúde para falar sobre prevenção. Como evitar doenças com cuidados simples e muita orientação médica. Vamos aprender juntos? Bora lá, Lívia? Vamos lá, e nós trouxemos especialistas na área para nos orientar e para orientar todo mundo que está nos assistindo sobre essas doenças tão fundamentais. São problemas que nos tiram a vida muitas vezes ou problemas que deixam a nossa vida mais capacitada, né? A gente se incapacita de alguma forma. E olha só, gente, cerca de 50 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de distúrbio da visão, informa a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Destes, 30 milhões convivem com a deficiência visual ou são cegos. Segundo o Ministério da Saúde, a catarata é uma das principais doenças oculares que incidem sobre os brasileiros, ao lado do glaucoma, da degeneração macular relacionada à idade, da retinopatia diabética. Já entre as crianças, as principais causas de problema ou até perda da visão são as infecções congênitas, catarata congênita, retinopatia da prematuridade e o glaucoma congênito. E nesse segundo episódio da segunda temporada, nós vamos conversar com o oftalmologista Dr. Arley Silva sobre a prevenção das doenças oculares. Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso podcast Saúde é o que Interessa. Eu que agradeço, né, o convite, muito obrigado ao Mercadão, Dani, a Lívia. Sempre uma oportunidade poder falar sobre a saúde ocular, né, os cuidados com a visão, e se de alguma forma a gente conseguir atingir alguém que possa, de repente, evitar ali um problema visual grave ou uma sequela, isso já vai ser muito valioso para a gente, né? Com certeza. Antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente tem muitas perguntas aqui para fazer para o Dr. Alisson. A gente queria apresentar, né, quem é o Dr. Alisson que está aqui com a gente. Ele é um profissional que há mais de 10 anos vem realizando cirurgias, né, tem muita experiência, é pioneiro em cirurgia refrativa no Amapá. Ele é um dos principais nomes dessa área aqui no nosso estado, com especialização em cirurgia refrativa e ceratocone. Correto, doutor? Isso. Ele realiza atendimento na clínica primária e aqui em Macapá, né? E em Belém também, no Hospital Nipo dos Olhos, em Belém. Então, a gente está aqui com uma pessoa muito experiente, pioneiro, que tem uma clínica aqui em Macapá, que traz várias inovações e alguns procedimentos que são até inéditos no nosso estado. Então, é um profissional que está muito preparado para tirar todas as nossas dúvidas. Vamos lá, doutor. Vamos conversar sobre o básico. O que são as doenças oculares? Vamos conversar com pessoas que também são leigas, assim como nós, eu e a Dani, e a gente precisa entender quais são as doenças oculares e o que elas causam. Certo. Então, assim, a gente pode, na verdade, vamos separar aqui, em vez de falar de doenças oculares, a gente falar de problemas da visão, né? E aí aí sim a gente pode dividir em doenças e aqueles casos que não são doenças.
né? Então, Que só são limitantes, é isso? são limitantes, são, um exemplo, uma das principais causas de baixa de visão é o fato de não ter um óculos disponível para usar, certo? Por isso que tem esses números que você apresentou da OMS. Então, muitos desses problemas, ou diminuição ou baixa de visão, até de cegueira, são causas reversíveis, ou seja, você pode evitar, você pode contornar aquele problema. Então, dentro dessas deficiências, dessas dificuldades da visão, existe a questão do uso do óculos. Então, aqueles que a gente chama de problemas de visão, de miopia, hipermetropia, astigmatismo, eu digo até evito falar como problema de visão. Eu falo que é uma característica. Então, algumas pessoas, assim como tem pessoas que são altas, pessoas que são baixas, pessoas que correm mais rápido, outras que são mais fortes, nós temos características diferentes do nosso corpo, né? Então, tem aquelas pessoas que necessitam de óculos, né, independente do nome, do grau. Isso pode ser desde criança ou depois já adulto. E isso, a consulta, o uso do óculos pode corrigir. Então, mas infelizmente, principalmente sociedade ou comunidades com baixa renda, o acesso ainda às vezes é muito difícil, ou hoje em dia o acesso a comprar, a ter, você consegue a consulta. Sim. E às vezes tem que comprar o óculos, e às vezes tem gente que, em muitos casos, olha, eu já foi passado a receita, o óculos, mas não tive Não condições. tive como fazer. Né? Ou quando era criança, meus pais não tinham condições, comecei a usar depois de adulto, quando comecei a trabalhar. Então, esse vamos dizer que talvez seja o principal motivo de ter déficit visual, né? Principalmente na idade escolar. Uma outra situação que também comumente a gente chama como doença, né? Que é a questão da catarata, como você citou. Eu digo que na maioria das vezes a catarata não é uma doença, é um processo natural, é como se fosse o cabelo branco dos olhos. Então, existem casos, vamos dizer, que estão relacionados com doenças, como a catarata congênita, né, o nascimento, que estão relacionados às vezes com infecções durante a gestação, mas tem a catarata do idoso, né? Então, que é o processo, normal natural. Isso, dos olhos, né? E isso dificulta a visão, que é um outro motivo muito comum da visão diminuir, e aí vai atingir paciente com mais idade, mas tem como resolver, né? Então, você consegue eliminar aquele problema. E tem realmente as doenças, que são casos que algumas vezes você tem como evitar as sequelas, ou seja, você vai fazer o acompanhamento para prevenir as sequelas. E tem casos mais avançados que você, infelizmente, não consegue recuperar a visão. Aí inclui sequelas de quem tem doença chamada glaucoma, sequelas do efeito do diabetes nos olhos, sequela de degenerações relacionadas à idade, então tem um processo degenerativo que compromete a visão, os detalhes da visão aí relacionado ao idoso, e esses são as mais comuns, né? Mas tem aquelas mais raras, né? Doenças genéticas, tudo. Mas só essas mais comuns já cometem um número grande de pessoas, né? Um ponto que o senhor falou aí que eu achei interessante é sobre essa necessidade, né, que pessoas têm problemas de baixa visão, como você pontuou, que às vezes por algum problema de acesso mesmo ao óculos deixa de usar, mas existe também um público que negligencia, né? Eu falo isso porque eu tenho isso dentro de casa, né? O meu pai, ele já tem aí, tá próximo aos 60 anos, e aí teve a necessidade, foi indicado que ele usasse óculos, claro que ele não é um grau muito alto, e ele simplesmente decidiu que ele não precisa usar óculos. E aí existe um público que negligencia e a ideia é agravar, né? O que acontece nesses casos? Eu sou até, acho que remo um pouco contra a maré, assim. Eu sou um pouco flexível em relação a essa questão do óculos, né? Existe um momento que o óculos é extremamente necessário quando indicado, que são crianças ali abaixo dos 6, 7 anos de idade, porque a visão está em desenvolvimento. Aí sim, vamos dizer que a gente poderia chamar um pouco de negligência ali, aí depende do contexto. Sim. Porque assim como as outras partes do corpo estão em desenvolvimento na criança, o nosso olho não nasce formado, nossa visão não nasce formada, né? Então, algumas crianças têm
uma dificuldade visual, e às vezes até é difícil de perceber, porque a criança às vezes não fala, acha que Sim. aquele é o normal dela. Mas enfim, aí foi identificado. Ali serve como uma espécie de um tratamento, para poder Sim, estimular, é como se fosse levar uma criança para a escola desde o maternal, desde o pré, para poder desenvolver melhor o intelectual. E é diferente daquela pessoa que começa já adolescente, ela vai ter capacidade de aprender, mas vai ter mais dificuldade. Agora, já na fase de escola, né, é muito comum iniciar óculos ali com 10, 11, 12 na fase de adolescência, de crescimento. Essa, entre aspas, negligência não vai afetar o desenvolvimento da visão, mas vai dificultar o aprendizado, né? A criança vai ter dificuldade de copiar, vai ter atraso, as notas caem, mas a visão já está mais ou menos, já está relativamente formada, né? sim, Ela vai se modificar, mas ter mais ou menos não vai interferir muito ali na capacidade dela enxergar. E já do adulto, né? Eu sempre falo que o paciente, eu sempre falo que eu não preciso dizer para o paciente se ele precisa usar óculos. A necessidade dele É eu é que que vai pergunto para o dizer, paciente, como né? é que está a sua visão? Como é que você está se sentindo? Está com alguma dificuldade para isso, para aquilo? Se é longe, perto? O que eu falo que é negligência, os cuidados da visão não é só o fato de estar conseguindo enxergar aquela letrinha no papel ou ou conseguir dirigir. sim, Então, tem muitas dessas doenças que a gente comentou no início aí que são silenciosas, né? E daí são traiçoeiras. Então a pessoa, eu sempre enxerguei muito bem, vou fazer a primeira consulta já com 60 anos. E aí tem um problema às vezes mais avançado. Então a negligência está em não, vamos dizer, se prevenir, né? Que é o tema principal sim, aqui. Mesmo que eu ache que enxergue bem, às vezes nem tudo está tão bem assim. sim, Agora, o uso do óculos, vai usar mais, vai menos, eu sou até flexível, né? Eu falo ao paciente, ele vai usar conforme a necessidade. Cada um tem gente que precisa da visão para dirigir, tem sim. outros que precisam ler mais. Então, às vezes, tem um que enxerga bem para perto e outro que enxerga bem para Para longe. Então, longe, né? um vai usar óculos mais, outro vai usar óculos menos. Então, a questão sabe aquela coisa assim de só tá bem de saúde? Tem pressão alta? Tem diabetes? Sim. Não tenho nada disso. Mas já consultou alguma vez? Não, nunca fui. Então, assim, às vezes não é questão de ter ou não ter, ela não sabe, Não né? saber, não tem um Não acompanhamento, acompanhar, né? assim, se sente bem, né? Então acho que tá tudo bem. Então a negligência eu digo que está mais nessa parte, de não fazer avaliações. O uso do óculos, o paciente sabe onde o calo aperta, né? Sim, é interessante esse olhar. Eu não tinha esse olhar e realmente dentro dessa foi bem didático explicar, né? Acaba que o aluno, se não tiver uma fase de desenvolvimento, como você falou, né, da visão ali a criança, chega uma fase que realmente, se você entende que não estou enxergando aquela leitura lá de longe, mas está tudo bem, não vai impactar, pelo que eu entendi, em uma doença. Você não vai ter uma doença porque Sim. você não está usando óculos, por exemplo, né? Isso, exatamente. Eu falo que o óculos é como a nossa roupa. Ela não vai definir se a gente vai ganhar peso ou perder peso. Se a gente mudar o corpo, a gente precisa ajustar a roupa, né? Sim, Então, o óculos passou dessa fase aí do amadurecimento, né? Então, ele vai ajudar mais, ajudar menos, então ele fica às vezes defasado. Então, isso sim. pode dificultar as atividades. A pessoa faz um esforço maior ali, aí, né? Igual tá com uma dor no joelho, você vai tentar compensar do outro lado e vai doer o outro lado, né? Mas ela não vai provocar uma piora, assim, mas a gente nunca sabe se o problema é só a Sim. dificuldade de ajuste do grau. Então, esse que é a negligência estaria. Negligência. A partir de que idade é recomendado que uma pessoa vá à sua primeira consulta ao oftalmologista, né? Porque você falou muito disso. Existe um acompanhamento, talvez para ver uma doença que talvez seja hereditária, algum sintoma? Qual é a idade recomendada? O primeiro contato com o oftalmologista pode ser feito através do teste do Teste do olhinho, olhinho. né? Então, que ele pode ser realizado em muitos estados, é lei já realizar dentro da maternidade, mas é um exame de triagem, né? No oftalmologista, na oftalmologia a gente consegue examinar um pouquinho mais detalhados com equipamentos próprios, então você já consegue identificar é, aquele caso de catarata congênita, alguma cicatriz de infecções da gestação, né? Alguma malformação. Mesmo naquele momento em que o bebê ainda está com a visão em formação, né? Porque a gente sabe que o Isso. bebê passa um certo período, né, de tempo esperando ainda a formação
ocular, né, da Isso. visão, para poder conseguir, de fato, enxergar em cor ou formas, não é isso, doutor? Eu falo que é como outras partes do corpo. A criança nasce com as mãos, 5 dedos, 5 das mãos, 5 dedos de um lado, o pé, mas não sabe nem andar, nem pegar, não sabe falar. Então ela vai desenvolvendo, né? Então a natureza é sábia. Se a gente nascesse com a visão pronta, talvez a gente nascesse cego, porque é tudo escuro dentro do útero, né? Sim. O Então, excesso de estímulos iria certamente incomodar muito, né? isso. Então ela vai desenvolvendo, tem estruturas que ela se termina a formação já ali até os 6 meses de nascimento. E aí os outros, os estímulos, né? Assim como a gente estimula para andar, falar, né? Para desenvolver, isso serve também para a visão. Então por isso que crianças, os brinquedos são todos coloridos, né? Porque tem algumas coisas que vão se desenvolvendo aos poucos, né? Então assim, tudo vai se coordenando, né? Ela consegue pegar objetos na frente, porque a visão já consegue ter um pouquinho mais daquela visão em 3D, né? E assim vai, né? Então tudo é um conjunto, né? Mas no caso do teste do olhinho ali, é para a gente avaliar mais a parte estrutural, Entendi. né? Então ali não dá para saber se está enxergando bem ou não. Pode ter às vezes, alguma coisa ali que deixa suspeita, né? Mas é mais para avaliar a parte estrutural. E aí, a próxima avaliação, algumas sociedades recomendam a cada 6 meses, outros falam um ano. É importante que, pelo menos ali até os 2 anos, já tenha alguma avaliação, né? Lógico que se a gente não consegue, às vezes, extrair tudo, né? Porque, às vezes, não vai ter aquela troca verbal, né? Mas é possível ver alguns indícios. E é muito importante, eu sempre falo para os pacientes, como olhar de pai, não como um médico, né? Lógico que o dentista olha para os dentes, o cabeleireiro olha para o cabelo, a gente observa dos olhos, mas coisas simples que a gente observa lá como o pai, a mãe, né? A criança, eu sempre falo do exemplo do meu filho, ali estava na cadeirinha, comendo a papinha e tal, ficou todo alegre, assim, meu Deus, quem tá aqui em casa? Tava eu e ele. E era uma lagartixa subindo a parede, né? Da escada, então, opa, ele tá Que enxergando. bom que tá enxergando. Porque, né, tem a genética lá do grau na família. Não sabia falar, mas cadê a lua? Né? Do jeito dele apontava, né? Percebe um passarinho na árvore, um gato no telhado do outro lado da rua, né? Então eu sempre peço para os pais, eu faço essa pergunta, Observarem, né, os observar. seus filhos. É lógico que às vezes só está enxergando de um lado, né? Então às vezes também a gente tem que observar se tem essa diferença, né? Porque se enxerga só de um lado, o outro lado ele não vai adquirir aquela capacidade da visão, então isso é um problema também, né? Mas essas coisas do dia a dia já dão sinais, né? E aí é muito comum criança observar, hoje em dia, seja na televisão, ou no tablet, ou no celular, colocar pertinho, né? Mas se ela consegue enxergar um desenho que está na parede, um bichinho que está no chão, ela não tem necessidade de estar Tão próximo, tão né? próximo, né? Ali envolve ali às vezes a audição ou a concentração, porque outras pessoas estão falando, né? É tudo colorido. Então são esses detalhes, porque a pessoa que precisa colocar muito pertinho, ela não consegue ver nem o rosto Sim. nem a cor dos olhos nessa distância, né? Que a gente está. Então é só observar, já começa com essa observação dos pais. Aquelas crianças que vão para a escola, crescem, né? Os professores já observam, é muito comum olha, leva o seu filho, a gente está vendo alguma dificuldade. Às vezes é até um alerta falso, né? Mas é importante, os professores também eles têm essa grande função dentro dessa observação, né? Eu lembro que quando eu comecei a usar óculos, antes de começar a usar óculos, foi uma professora que percebeu isso, porque ela disse que eu sentava na frente e aí eu fazia o movimento de fechar o olhinho, né, para poder conseguir enxergar o que estava lá no quadro. E ela informou para minha mãe, e aí eu fui ao oftalmologista e realmente precisava usar óculos, né? Por conta desse movimento de ficar com o olhinho mais fechado. Detalhe, né, da observação. Isso. Doutor, quando a gente fala de prevenção, o que seriam sinais e sintomas que poderiam gerar um alerta para uma consulta? Isso aí pode ser sinal de alguma coisa, você deve procurar um oftalmo. Isso aí é até por isso que a gente comenta ali de, às vezes, mesmo não sentindo nada, consultar, porque assim, tem muitas coisas que realmente você não vai sentir,
tá? Silenciosa. Silenciosa. Então, assim, essa questão do grau que eu falei, que eu tento separar de como doença, problema de visão, né? Essa questão de espremer os olhos, a pessoa vai perceber. Mas realmente a grande maioria dos problemas, né, começam de forma silenciosa. Então, quais são os problemas mais comuns pelo fato de estar relacionado com outros dois, né? Os efeitos do diabetes, né? Quando o paciente percebe o problema, é porque já está mais para o Muito lado que para cá, avançado. tá? Porque envolve, às vezes, um sangramento, né? Alguma veia entupida, né? Assim como fala que o diabetes ela vai da ponta do pé até a cabeça. Eu falo que é como se fosse estivesse corroendo uma tubulação de uma casa, né? Então, às vezes você deixa ali, tá correndo, você vai deixando passar. Aí no que fez quebrou ali a tubulação, a trabalheira é grande, né? Para quebrar a parede, consertar. Então, o diabetes está tudo bem, tudo bem. E aí quando vem, porque se já está com aquela alteração, no caso dos olhos, quando você já precisa fazer alguma coisa, porque já está avançado, tá? Assim serve também para a doença. Vou falar dessas duas, que são as mais comuns, né? Diabetes e do glaucoma. O glaucoma, a pessoa pode, em casos avançados, fazer aquele teste do Detran, né, da visão, ou até no consultório, e chegar a letra miudinho, mas porque ele pega de fora para dentro. E aí a pessoa não vai perceber. A gente, no olhar do dia a dia, do consultório, a gente já percebe, esse paciente tem glaucoma. Por quê? A gente vê que é uma pessoa que vai olhando para o chão. Porque a gente, conversando aqui, a gente vê que tem uma caneca aqui, a gente vê que tem um negócio preto, um papel. A pessoa com glaucoma avançado ela tem que ficar olhando. Então ela olha aqui para a mesa, aí já não consegue ver você, aí tem que ficar. Então ela fica assim com o olhar regalado, procurando, né? Perde essa visão periférica, né? Isso. Aí, Esse é um dos sinais, então. só que assim, Do 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 glaucoma. glaucoma, mas assim, sinais avançados. avançado, né? Certo. Aí é assim, a pessoa vai, bate o carro, encosta no carro, no retrovisor, né? Então às vezes são coisas que às vezes familiares também tem que observar, né? Às vezes quando pai ou a mãe estão dirigindo E o ali. glaucoma tem a questão genética também, né? Da É. família ali. O glaucoma, ele tem vários tipos, né? Alguns deles estão relacionados com a própria anatomia interna do olho. Então, tem tipos de olhos que eles são, vamos dizer, menores. Então, como você imagina essa sala aqui, os mesmos móveis numa sala uns 2 metros menores. Vai estar tudo apertadinho, a gente para sair daqui tudo. Então, isso dificulta a circulação do líquido interno do olho, então aumenta a tensão de Já dentro para aumenta a fora. pressão, né? Isso, de dentro para fora. Então, isso, assim como a altura da pessoa, né, tem a relação genética, então esse tamanho também tem essa questão de vários casos na família. Tem outros tipos que são genéticos, assim como predisposição ao diabetes e tal. Então, a questão genética é um fator importante. Então, pacientes lá com mais de 40 anos, 50 anos, que tem caso na família, mesmo não sentindo nada, a gente faz exame de triagem, né? Porque é difícil identificar no começo. Quando está avançado, é fácil para o médico identificar. Só que é ruim para o paciente chegar a esse ponto. Porque tem muitas variações, né? Cada olho é de um jeito, né? Então, o que é o normal, o que é uma variação do normal, o que é anormal. Esse limite entre um e outro que é difícil. Então, às vezes o paciente até fica... Mas, poxa, doutor, tem ou não tem? Eu já fiz várias vezes, né? Já fui no médico e falou que é difícil mesmo, né? Então, não deu positivo ou negativo nesse caso. Então, tem a questão genética, tem a questão... mais informações, que tem glaucoma congênito. Tem criança que nasce com uma alteração do local de drenagem desse líquido que circula no olho, então você tem que fazer um procedimento cirúrgico. Então, o fator genético é importante e tem os casos secundários, né? Então, medicamentos podem causar glaucoma, né? Veja que sim, o glaucoma é a doença, tá? Então, fazendo um parênteses aqui, muita gente fica preocupada, como que está a minha pressão dos olhos? Sim. Porque é comum a gente relacionar uma coisa com a outra. Mas não existe glaucoma com a pressão normal. Nossa.
Assim como eu falo que quem tem hipertensão arterial ou diabetes tem um risco maior de infartar, de ter um AVC. Mas tem gente que tem infartou e você, poxa, mas Sim. E não não ter. tinha não tinha depressão, um até era até, sinal. entre aspas, saudável, né? Sem algum problema cardíaco ali que não sabia. Então, existem vários tipos, né? Então, existe o glaucoma que a pressão é normal. Então, não dá para a gente confiar só naquele número. Então, a gente Entendi. avalia um contexto. Tem casos na família, como está a pressão, como que é a anatomia do nervo. Porque a doença, ela comete as fibras do nervo. Imagina um fio elétrico que conecta aqui esses cabos aqui, né? Se eu tirar aqui, não vai funcionar. O cabo está aqui, mas alguém ficou girando, 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 os fios foram soltando. Aí daqui a pouco está falhando o microfone. É porque a fiação foi perdendo, foi soltando aqueles fios que ficam por dentro, que é o que faz a transmissão. Então, o glaucoma é uma degeneração dessas fibras. Elas vão morrendo, né? Você vai desgastando, você vai tirando. Sabe o fio elétrico tem aqueles fiozinhos de cobre, né? Sim. Não Sim. importa a cor que está fora, importa que está ali. Aí você vai tirando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Então, só vai parar de funcionar quando arrebenta certa quantidade, né? Então, é isso que define o glaucoma. Então, é uma doença do nervo. O principal fator de risco é o aumento da pressão. Então, lógico que a pressão está alta dos olhos, mais de 50% dos casos, né, dos pacientes vão ter o glaucoma. Mas tem casos que ela está um pouquinho acima ali, que não está causando nada. Tem casos que ela está, entre aspas, normal e a pessoa desenvolve. Né? Então, não é um único fator. Então, por isso que às vezes o paciente é um pouco até difícil de compreender, que sempre vai, glaucoma é pressão. É uma forma de a gente tentar simplificar, mas já que tem esse espaço aqui, é interessante a gente detalhar. Não é tão simples, né? Não é tão simples que aí é o que justifica o paciente. Poxa, já fui no médico, já fui em outra cidade, um falou que é, outro que não é. E aí fica sempre aquela dúvida. Eu tenho um histórico de glaucoma na família, Também né? tenho. E eu tenho um acompanhamento anual justamente por isso, né? Eu passo por esses exames de triagem todos os anos, mede pressão, tal, dá tudo normal. Tem um indicadorzinho que eu não sei explicar direito, que eu sei que é uma cava que é um pouquinho mais aprofundada e que eles fazem um exame periódico, todos os exames, que é o que a médica me fala, né? Você precisa acompanhar e se alguma coisa mudar aqui, eu vou saber, mas não tem como saber de fato, né? Por ter o histórico, é importante acompanhar ali pelo menos uma vez por ano. Isso, essa chama de escavação, né? Isso. Que é aquilo que eu falei, assim, esse tubo é preenchido por essas fibras, quanto mais você vai tirando as fibras, mais espaço vai sobrando nesse tubo. Então a gente chama de escavação. Mas ela vem com a idade, né? Então sempre vai ser no seu caso aí. Né? Então tem um glaucoma que é mais comum em brancos, negros e asiáticos, né? Então assim, tem casos lá para a Ásia, né? Tem um tipo de glaucoma, esse foi do tamanho mais apertadinho, Sim. né? Do negro já é um tamanho do olho às vezes maior. Então, cada característica vai ter um tipo mais comum, né? Doutor, agora vou perguntar uma coisa bem dito popular, né? Que as pessoas falam, se você está com muita dor de cabeça, vai no oftalmologista que você está com problema de visão. A dor de cabeça é um dos sinais que a gente precisa ter atenção em relação à saúde da nossa visão? É um dos motivos, né? Dor de cabeça tem 300 causas. Pode ser a questão da visão, aquela questão que a falou, está espremendo os olhos, você está contraindo musculatura aqui ao redor. Então, se você contrai a musculatura do braço, o braço vai doer. Se você fica com a musculatura agachada, contraído a perna vai chegar uma hora que vai tremer. Então, é como se fosse um cansaço da musculatura. Ao redor dos olhos. Isso, né? Vai tentando, né? Esse caso do seu pai lá que muda. Às vezes ele vai experimentando ali e vai se virando. Se ele ficar fazendo isso muitas vezes por dia, muita repetição de contrações, é uma causa de dor de cabeça. Agora envolve, né? Tem gente que tem aqui ao redor dos olhos, né? Sinusite da dor de cabeça. Sim, com certeza. Questões hormonais, né? A mulher se frustra dor de cabeça. Enxaqueca, muito comum, que enxaqueca dá dor de cabeça, sensibilidade à luz e dor nos olhos. Mas o problema não está no olho. Assim como dá vontade de vomitar, o problema não está no estômago. Não adianta ir fazer endoscopia. Às vezes até vai fazer para descartar, mas... Então tem doenças que... Mas tem gente que acorda com dor de cabeça, sei lá, não se alimentou direito à noite, né? Sim, ou bebeu pouca água. Bebeu pouca água. Eu falo que até a mulher amamentando tem que acordar de madrugada, dorme mal, né? Então tem várias causas. Então, assim, acordou com dor de cabeça,
não usou a visão à noite, né? Então, assim, não teve esse esforço dessa contração. Então, eu sempre faço perguntar, acorda com dor de cabeça? Às vezes, acorda. Então, pode ter a questão do óculos, mas não dá para afirmar que é só por conta daquilo. Então, faz parte da investigação, até porque quem tem enxaqueca, que é muito comum, não tem um exame para dizer que tem enxaqueca. O neurologista tem que descartar um tumor, Sim. descartar isso, descartar aquilo, então envolve da visão. Então você fala assim, como a gente vai saber? Ah, eu não estava enxergando direito, agora eu estou enxergando. Passou minha dor de cabeça. Era isso. Se não passar, tem que investigar outras Não dá causas. para olhar um sintoma de maneira isolada, né? Tem que olhar todo o contexto. Então, diante dessa dificuldade que existe, né? Não é nem dificuldade, a complexidade que é para identificar algumas doenças, como é que a gente consegue se prevenir, né? Como é que a gente fala de prevenção para a saúde ocular, né? Quais são as recomendações? Então vamos lá. Coisas que a gente pode fazer para prevenção. Primeiro, desde o começo, né? Alimentação saudável, aquela história de vou comer muita cenoura, né? Não precisa. Vitamina A faz bem para a vista. Por que disso? Porque deficiência de vitamina A causa um tipo de alteração da visão. Mas tem que estar com deficiência, assim, desnutrição praticamente. Entendi. Né? Então, tendo uma vida balanceada, não sei o que. Então, envolve, como um todo, né? Atividade física, alimentação. Por quê? Porque lá na frente a pessoa pode ter o diabetes. E aí o diabetes aí pode prejudicar Fator de risco. fator de risco. Então, assim, desde esse início ali, manter a vida mais saudável possível dentro da sua realidade. Prevenção. Óculos com proteção ultravioleta. Então, usar óculos de sol não é só para charme, não só por conta da claridade. Assim como, apesar de a gente não usar, todo mundo usar com frequência, a recomendação é usar um protetor solar para a pele. Sim. O sol também agride os olhos. Sim. Então, uma pessoa que pega muito sol, a pele vai ser mais manchada ou as rugas aparecem mais. Então, um agricultor com 50 anos tem aspecto de uma pessoa de 70. Então, a questão da catarata, ela é da idade. Então, é comum, às vezes, a gente pegar pessoas agricultores, né, de 50 anos de idade com a catarata avançada, por causa do sol. Tem a questão do pterígio, que é a carne crescida, a famosa carne crescida. Ela vai aparecer, tem fatores genéticos, mas ela vai aparecer muito quem se expõe muito ao sol sem a proteção. Então, o garotinho lá que empinava a pipa, desde criança, olhando para o sol, o agricultor, o pescador, o motorista, né? A gente vê até jogador de futebol aí muito tendo. Então, a prevenção, criar o hábito de usar óculos de sol. Então, o óculos de sol não é só lá na adulta, desde criança também pode usar. Outra coisa, na adolescência, evitar coçar os olhos. Coçar os olhos é muitas vezes relacionado com a genética de alergias, né? Então vai ter rinite, sinusite, bronquite, dermatite. Então tem a coceira dos olhos também. Então uma forma de prevenir é tentar amenizar com médicos de alergia ali, né? Ou controlar a rinite, que é isso diminui a coceira nos olhos. O que a coceira dos olhos influencia? Ela pode favorecer para quem tem a tendência genética ao ceratocone, que é uma deformidade do formato natural dos nossos olhos. Isso diminui a qualidade visual, precisa de procedimento cirúrgico para controle. Aí, passando do idoso, né? Essa questão do óculos de sol também ajuda lá na frente. Essa degeneração macular relacionada à idade, que é uma degeneração, a pessoa ela consegue, já ao contrário do glaucoma, ela consegue ver ao lado, só que não consegue ver o detalhe do rosto das pessoas. Tem um fator genético, mas a questão alimentar também, mas está relacionado também com a exposição ao sol, né? E, como eu falei, o diabetes, né? Que realmente é uma coisa... Um fator de risco. Fator de risco muito grande. Então, no fim das contas, a prevenção é manter o corpo todo sendo cuidado, né? Então, assim, não dá pra gente pensar só no olho, porque o olho se comunica, né? Os vasos sanguíneos que passam lá no coração chegam nos olhos também. É incrível, né? Que a gente, na primeira temporada, tivemos
falamos, né, sobre a prevenção e a gente ouve médicos de diversas especialidades voltando para a mesma base do assunto, né? Tudo parte da alimentação que você tem, Estilo do de estilo de vida. vida que você tem para se falar de prevenção, né? Então a gente está muito associado a uma boa alimentação, uma atividade física, a um discurso do nutricionista, a um discurso do personal trainer, quando na verdade isso tem impactos para evitar, né, risco aí de uma infinidade de doenças. Então, assim, a importância da gente realmente adotar um estilo de vida saudável para prevenir aí doenças diversas, né? Inclusive também doenças oculares. Eu sempre falo que todo volta e meia aparece ali um programa de televisão falando, essa fruta é boa para o diabetes, esse não sei o que é bom para o diabetes, né? Toda vez tem aquela pauta de reportagem. O que nunca mudou, né? Eu entrei na faculdade, tem mais de 20, eu tenho em 2002, tem então, mais de 21 anos. Sim. O que nunca mudou em todas as aulas até hoje, todos os congressos, controle da alimentação, atividade física. Tem aquele remédio milagroso, tem aquele remédio. Ajuda em alguns casos, mas sempre só vai ter resultado se controlar a outra parte. É fácil? Não é fácil. Por isso que a gente busca essas alternativas, vamos dizer, mais práticas, né? De tomar um remédio, comer uma fruta, tomar um chá. Então, é difícil mudar a alimentação, que tem que mudar da família inteira, né? Não adianta só um diabético. Se eu não quero que meu filho tome refrigerante, não adianta eu falar para ele que não é melhor eu só não comprar. Ele não vai sair, ele não tem dinheiro para ir no supermercado comprar. Então, a gente deixa de tomar em casa para não criar esse hábito, né? Então, isso é difícil tirar de um, né? Tem um hábito cultural, né? Então, no Maranhão é o arroz, que aí no Japão, né, na Ásia também, a gente vê muito macarrão, arroz. Aqui a questão da farinha, né? Mas eu não como nada de doce. Mas a farinha se transforma em glicose, né? Só é um açúcar, então é um doce. Mas eu não vivo sem a minha farinha. Vive, né? Lá em São Paulo não tem a farinha gostosa que nem aqui e as pessoas vivem, né? Então, assim, é questão da gente abrir mão, né? Hoje, eu falo que eu não sou exemplo para nada, mas a gente se acostuma a tomar suco com muito açúcar, né? Então, hoje eu me habituei a sempre que eu tomo açúcar, café, suco sem açúcar, né? Se a gente come a fruta, chupa a fruta, e não precisa colocar açúcar nela, por que no suco tem que ser, né? Então, eu lembro que quando eu era criança, eu acho que eu sempre tenho lembrança de suco de maracujá, gostava muito, então, no fim, hoje eu descobri que eu acho que era doce, porque você vai, hoje é açúcar natural, mas na verdade é um doce de maracujá líquido, né? Então, é prazeroso, né? Então, essas pequenas coisas nunca mudou, né? Então, assim, para a questão do diabetes. Doutor, a gente está falando sobre prevenção de problemas oculares, né? E eu vou lhe dar uma missão agora. A gente tem hoje uma infinidade de profissões que passa o dia inteiro na frente de um monitor, ou no celular, ou no tablet. Né? Nós temos muitas profissões que dependem da tela, né? E isso certamente deve gerar pelo menos a vista cansada que a gente escuta, né? Os médicos oftalmologistas falarem, né? Qual seria o seu conselho de prevenção para esse tipo de gente que, na verdade, exposição, todo mundo passa pela exposição contínua, não só aquele que trabalha, né? Mas por conta das redes sociais, que a gente fica muito tempo no celular, no tablet, enfim, qual que é o teu conselho para esse tipo de situação que atinge muita gente, com certeza. Aqui pode ter um pouco de polêmica. Claro, fica à vontade, é para isso que serve o nosso podcast. Assim, eu sou favorável à tecnologia. Sim. Então, assim, a gente fica, no meu ponto de vista, a gente fica procurando vilões. Para minha mãe falar assim, ela usou óculos porque estudava na lamparina, né? Ela veio do interior e tal. Eu não estudei em lamparina, nunca usei lamparina, usei óculos. Certo? Mas era por conta da lâmpada, chama incandescente. Incandescente, amarela, né? Hoje não tem a LED, as pessoas continuam usando óculos. Então, particularmente,
se a gente for pesquisar os trabalhos científicos, né, não houve ainda essa relação do uso do eletrônico em si com essa questão de desenvolver, por exemplo, o grau. O que tem a relação é a mudança dos hábitos. O que é a mudança dos hábitos? O que você tem trabalho comprovando? O que estimularia o aumento do grau de uma criança, o desenvolvimento desse mais rápido, é a diminuição do contato com a luz natural. Então, tem um espectro de luz que o fato de você se expor menos seria um fator. Um outro teoria, digamos assim, é você mudar a posição para o olhar para baixo, estimularia a contração do músculo, estimularia ali o alongamento dos olhos e o alongamento dos olhos relacionado com o grau da miopia. Então, quando a gente usa o eletrônico, ninguém vai usar o computador lá no jardim. Geralmente está numa sala fechada, com ar-condicionado. Então, o que, por exemplo, na Ásia, nos países asiáticos, tem uma genética muito forte para graus de miopia, às vezes até levar. As escolas lá, tempo integral, né, a Maria, eles fornecem tablets para os alunos, né, ao invés de livro, mas estimulam atividades ao ar livre. Entendi. Então, muda ali a grade. Então, hoje em dia, por questão de segurança, a gente não pode ficar brincando na calçada, na rua, né, vizinho. Aí fica em casa, aí vai. E a outra coisa, no caso das crianças, né, além dessa questão que eu falei de não poder deixar brincando ali, fora que mora em condomínio e tal. Antigamente, tinha um programa de televisão ali, de repente, para criança. Acabou, vinha o jornal, a novela, se a criança às vezes não se interessava, ia fazer outra coisa. Hoje em dia tem à disposição 24 horas, 7 dias, se você só passar o dedinho, escolher outro, lá pula o anúncio. Pula anúncio, repete. Então, assim, não é aquela coisa que você pode escolher. Antigamente você não podia. Então, essas mudanças que estimulam cada vez. E aí tem o efeito dos psicólogos, neuropsicólogos, né? De déficit de atenção e alteração no comportamento do sono, né? Enfim, envolve um pouco de tudo isso daí. Mas eu digo que sabendo dosar, né? A criança que usa, por exemplo, o eletrônico, ela não comprou. Alguém deu. Quem deu, né? alguém deu, a gente dá assim, olha, eu preciso trabalhar, fica aí. Não tem quem fica, precisa de televisão. Então, é questão de dosar. Assim vai dosar o que vai comer, a hora que vai dormir, a hora que vai acordar, controlar. Agora, para o profissional, não tem como escapar do uso do aparelho, né? Então, eu falo que a culpa é ele ser multitarefa. Então, antigamente, fazia um trabalho no computador, acabava, estava estudando, aí você estudava no livro, fazia um trabalho lá, parava, agora eu quero assistir um filme, aí você ia para a televisão, então você usava um outro instrumento, agora eu vou conversar com alguém, você ia para o telefone, eu ia encontrar o vizinho, agora você faz tudo num aparelho só. Então, da mesma forma que se você ficar sentado o dia inteiro aqui gravando, vai cansar as suas costas, ficar em pé trabalhando vai cansar as pernas, ficar escrevendo vai doer a mão. Então se torna cansativo. Então, quando você falou de vista cansada, eu faço um jogo de palavras. Vista cansada a gente usa para o termo de uma mudança que vem da idade. Depois de 40 anos, a gente chama desse termo vista cansada. Esse do uso do eletrônico, eu falo que é cansaço visual. Cansaço visual. Assim como cansaço nas pernas, cansaço. A gente estudava em livro antigamente, chegava no final do dia a gente cansava. Sim, doía a cabeça, né? Outra coisa que eu comento assim, nossa, filho do fulano, meu, não sei o que, tá? Um orgulho, ler muito, né? Sempre leu muito, fica estudando. Vai fazer isso no computador. Meu filho vive no computador. Né? Então, parece que só tem aquele vilão lá. E por que eu falo um pouco disso? É lógico que todo mundo fala assim, as grandes empresas, né, escondem os problemas para vender. Mas assim, nunca vi uma caixa de um aparelho, de um computador, de uma tela, vir com a observação igual uma caixa de um cigarro. Isso causa problema, né? Não é possível que a gente pode reclamar, né? Será que o nosso país tem esse controle? Mas tem algum país desenvolvido que vai ter. É muito sério isso. E até hoje eu não vi. Imagina
uma empresa dessa vendendo 1000 aparelhos para um escritório de advocacia, vai estar todo mundo processado, né? Então, eu não consigo. A luz azul, ela está relacionada com cansaço, né? Tem a ver com um espectro que estaria relacionado com a concentração. Então, se você se concentra mais, você mantém ali mais tempo naquela posição. Então, a luz, ela mexe nisso, né? Então, se tiver um eclipse total do Sol, o galo vai para fora, 11 da manhã, vai cantar lá. Então, isso mexe no nosso sono e tal. Mas daí causar o problema visual, exatamente perder a visão, eu não consigo ainda cientificamente mostrar isso, relacionar. Agora, tem relação com a postura, né? Baixa a cabeça, isso. Você mexe toda a musculatura, a posição, até problemas de coluna, você mexe aqui, aí vai doer os olhos, né? Então essas coisas se misturam, tá? Então é mais a questão da mudança dos hábitos e do comportamento, né? Então não a preocupação da luz, né? Mas tem esses filtros de luz? Junto, né? Assim como o óculos de sol vai ter todos os filtros, azul, amarelo, vermelho, ele ajudaria, só seria estranho de estar aqui de óculos escuros para poder trabalhar. Então você tem esses filtros. Mas é para dar conforto, né? Então, eu sempre falo que até que é um opcional isso para quem trabalha. O que cansa é ficar na mesma posição, né? Seja em pé, sentado, né? Se eu deixar meu braço esticado aqui carregando um papel, não vou fazer força nenhuma, mas chega uma hora que o braço dói, né? Então, é isso que eu digo que incomoda, causa dor de cabeça, certo? Não o aparelho em si. Assim. Eu acho que é uma boa reflexão, né? Porque acho que é até um pouco mais fácil a gente colocar um vilão ali para justificar o nosso comportamento, né? O nosso hábito. É uma decisão. Isso. Que assim, os pais falam, olha, fala para ele que não pode, né? Não, eu falo assim, olha, você como pai, mãe, eu sei que é difícil, né? Às vezes a gente quer o filho chorando, a gente cede. Mas assim, a gente que vai impor, não precisa o médico falar que, olha... uma prescrição médica. Então assim, vai ter que dosar, porque assim, se a criança fica o dia inteiro ali no celular, não vai fazer a tarefa direito, não vai comer direito, né? Fazer o controle que os pais sempre fizeram, né? Sim, exatamente. Doutor, quando a gente fala em tratamentos para diversos tipos de doenças oculares, eu acredito que a gente vem avançando muito com a tecnologia, as pesquisas, a ciência. Hoje, o índice de pessoas que perdem a visão, né? A Lívia trouxe alguns números aí, pessoas que estão de cegueira, diante desses tratamentos, é menor, tem mais chances de cura, depende de quando identifica o problema. Como é esse cenário de tratamento? É um pouco de tudo isso daí, né? Então, existem essas doenças que a gente tem mais dificuldade de tratar em casos mais avançados. Então, a parte que mais tenta avançar, né? Surgir novos tratamentos, medicamentos e tal. Mas tudo, como qualquer doença, depende de que estágio você vai começar a atuar, né? Então, seja do glaucoma, seja do diabetes, seja dessa degeneração, que exigem medicamentos, né? Mas às vezes quando você precisa, no caso do diabetes, quando você precisa de um medicamento ou fazer um procedimento é porque o caso está avançado. O do glaucoma, você pode começar a medicação em estágios iniciais, né? Às vezes tem casos que são apenas suspeitos, né? Tendo outros indícios, igual a pessoa tem o pré-diabetes, já toma remédio. Mas se não tem diabetes, por que toma remédio? Porque tem outros fatores, né? Peso e tal. Então, como você consegue medicamentos, iniciar medicamentos para evitar chegar num quadro mais avançado. E aí tem doenças que você vai atuar só quando tem alterações. Então, varia muito. Agora, assim, tem a questão da catarata, né? Por exemplo, que a catarata foi aqui numa doença. Quem tem o cabelo branco pode não gostar e pintar o cabelo, né? Então, a catarata tem um procedimento, é uma cirurgia. Hoje em dia, é uma cirurgia que a gente considera muito segura. Então, os procedimentos mais realizados no mundo. Todos têm seu risco, né? Então, mas não é o bicho de 7 cabeças que as pessoas têm tanto medo, né? É muito comum a gente fala assim, eu tento explicar tudo isso para o paciente, que ele diz, olha, só tem catarata. Meu Deus do céu! Assim, não, só tem que agradecer que a senhora
tá com isso porque só tá com saúde e tá com Sim. 70 anos, 60 anos. Se não vivesse esse tempo, eu não ia estar com essa preocupação. Então, Com certeza. pede para não ter outros problemas. Mas a catarata tem como a gente resolver. Você tira aquilo, acabou o período de recuperação. E é um problema esperado, né? Pela esperado. própria saúde ocular, é um problema esperado com a idade. Com a né? idade, é esperado. Agora, a gente sempre toca no diabetes, porque assim, por mais que você tenha muito o avanço, muita tecnologia, muitos medicamentos novos, muitos não têm acesso. Né? Então, infelizmente, medicamento novo, nossa, aí ajuda muito. Isso é um tratamento caro. Né? Então, até ter disponível na rede do SUS, né? Ser liberado, isso aí tem um custo elevado, então nem todos, então, infelizmente, tem essa limitação. Não à toa, né, o Conselho de Oftalmologia lança um censo ali sobre informações. Os mais atingidos por essa baixa visão são pessoas de baixa renda e os idosos, né? Pelo acesso ao óculos, como eu falei no começo, o acesso a medicamentos, né? Os idosos porque estão mais sujeitos a essas degenerações. Então, o avanço tem muito. Tem doenças que, infelizmente, não tem, assim, tem doenças até genéticas, né? Que uma das medicações mais caras do mundo para tratamento da retinose pigmentar, que é uma alteração congênita, que não tem o que fazer, mas é para um caso, entre outros tipos, né? Assim, tem, sabe, vários tipos, tem uma mutação de um gene que tem uma medicação, que custa $1 milhão. Né? Então, infelizmente, ainda tem essas limitações, porque são muitas doenças que envolvem neurônios, né? Então, a visão, imagina como fosse os olhos, uma máquina fotográfica, mas de antigamente, né? Que a gente comprava um filme, né? O rolo filme lá, então você tem as lentes, né? Tem aquele material que você troca, então o fotógrafo põe uma lente maior, menor, mas a foto mesmo, ela saía ali, a imagem saía naquele filme. Então, nosso olho é mais ou menos isso. Então, tem os neurônios que captam, são os sensores das máquinas atuais. E aí, assim, deu problema no sensor, quebrou a lente, você troca, né? Então, você faz, tá problema na lente, você vai à cirurgia de catarata, você faz uma cirurgia, tem transplante de córnea, que é uma outra lente natural. Agora, deu problema no sensor, só trocando às vezes. Aí você não tem como trocar o olho, né? Então, aí o estudo é isso. Então, por isso que tem essas... Volta e me aparece alguém com um chip, né? Para tentar... Mas, assim, ainda é muito rudimentar, né? Então, são só vultos e tal. Então, ainda não é uma coisa comercial, né? Isso daí, né? Então, um dia a gente chega lá. Chega lá, né? Doutor, você falou sobre a incidência de problemas oculares na Ásia, né? Problemas relacionados mesmo comuns de acontecer na região. Em relação ao Brasil, o brasileiro tem algum problema que seja mais característico nosso? Infelizmente, assim, a gente não tem, assim, a gente pega estudos de fora e tenta reproduzir aqui. Tem, assim, vamos dizer, um censo fidedigno, né? Sim. Então, depende da região, né? Que, assim, tem casos que é muito comum ainda a questão da catarata atrapalhar porque não tem acesso à cirurgia. Entendi. Aí tem locais, cidades que tem uma renda maior, então o problema vai ser igual de países desenvolvidos, que é a questão da degeneração da mácula, porque aí eles não tem muito o que fazer, lá vem e afeta, né? Então, assim, depende muito da região, das condições econômicas de cada região, né? Muito bem, gente. Então, assim, eu trouxe aqui dessa conversa algumas questões que eu acho que devem ficar gravadas na cabeça de todo mundo, né? Quando fala de prevenção, achei interessante o comparativo que ele fez com o protetor solar, o óculos, né? Eu sou uma pessoa que não sou muito fã de usar óculos escuro, né? Eu só uso quando o sol tá daquele jeito mesmo, eu coloco. Já meu marido, ele não sai de casa sem óculos, e se ele sai, ele volta, porque qualquer tipo de claridade ele acha que incomoda, não gosta de dirigir sem óculos. E como você falou, né? É uma proteção, né? Não é um charme, não é um acessório apenas. É uma proteção ali para os seus olhos não estarem tão, né, exposto aos raios solares. Então, aqui em Macapá, então, né, quando a gente fala de sol, tem sol para cada um. Eu acho que é uma dica importante aí, a gente tem um outro olhar sobre o óculos de sol com proteção UV, né? Não pode ser qualquer óculos de sol. Sim, gente, com certeza. tem que ter proteção UV. Eu acho que é uma mensagem que fica bastante gravada. E essa questão também que você falou do coçar os olhos, né? Com muita frequência.
pode ser muito atribuída a alergias. Eu tenho a sinusite e a rinite, eu tenho até um colírio assim, que eu passo de vez em quando para tentar não coçar todos os meus olhos. Sabe quando a gente cresce e fica escutando uma vozinha assim no pé do ouvido? Era minha mãe falando. Não coça a vista, não coça o olho. Eu acho que na cabeça dela, ela pensava também pela questão da conjuntivite, né? Porque criança coloca a mão em sujeira e não está preocupada em lavar a mão direito, né? O tempo todo. E aí, na minha mente, eu imagino que a preocupação dela era essa, né? De repente, não passar uma bactéria, um germe que infeccionasse e virasse uma conjuntivite ou até um outro problema, né? Essa questão da conjuntivite, inclusive, né? A grande maioria das conjuntivites são com viroses. Então, diminuiu muito os casos de conjuntivite na época, né, da pandemia, ali no auge da pandemia. Lógico que também as pessoas estavam com dificuldade de acesso, mas o tempo todo mundo falando, lave a mão. Lava a mão. Não cumprimente. Isso. Não sei o quê. A ausência do Tudo contato, que a gente falava né? no consultório, só ligar a televisão, segue isso daí. E aí, tanto que começou a relaxar, aumenta os casos de conjuntivite. A grande maioria é uma virose. Então, assim, vai ser, coçou os olhos ali, a pessoa está com conjuntivite, aí como virose, passa assim, na escola. Um monte de criança vai para a escola e começa a ficar doente, né? Resfriado e tal. Então, a grande maioria é um resfriado. E aí, coçou os olhos, esqueceu de lavar a mão, aí vai lá, pega o controle remoto, pega a maçaneta, escada rolante, aí vai lá, vem outro e aí vai e coça os outros. Então, essa preocupação, de repente, da sua mãe, se era isso que ela pensava, é válido, né? E até usa o oftalmologista como comparação, a gente atende conjuntivite nisso. Toda semana vai ter alguém. E são poucos de nós que a gente se afasta porque já sabe que a gente faz de tudo, amarra a mão atrás, coça, mas não encosta se não tiver com a mão lavada, passar o álcool, né? Então, envolve isso daí, né? Dessas transmissões, não é só o fato de estar próximo, mas de transmitir. Fala que não é o fulano que passa para o outro, é a própria pessoa que pega, porque se ela cumprimentasse, lavasse a mão, ia diminuir muito o risco, né? E tem também essa questão, falei do ceratocone, né? Porque criança, a partir da criança, pré-adolescente para frente, né? O ato de coçar os olhos, nosso olho então é como se fosse uma câmara redonda, que tem uma tampa encurvada, imagina uma tampa de panela encurvada, ela tem um certo padrão, vai variar um pouquinho para lá. Só que na fase de crescimento, nosso olho, para poder aumentar as dimensões, né? ele é mais elástico, né? Então ele consegue se moldar, né? Então imagine que nossos olhos fossem barro de um artesão que quer fazer um vaso. Ele molda lá bonitinho. Então a criança ou adolescente está em crescimento, o tecido ele tem você consegue modificar. Se eu vou lá que eu não sei fazer aquilo lá, botar minha mão, vai ficar todo torto. Então imagina que nessa fase de crescimento, se você coça os olhos, você vai coçar de uma forma totalmente aleatória. E aí o olho vai criando um formato aleatório também. Então que é o ceratocone. Então a prevenção a questão da coceira, mas aí envolve, que falou que tem rinite, né? Envolve tudo. Envolve fazer o acompanhamento com a alergista, para ver se fazer os testes, para ver se tem que tomar vacina, se tem que fazer aquela coisa. Envolve coisas simples, trocar lençol de cama, fronha, às vezes que não tem muito tapete, cortinas, também, né, que a gente higieniza toalha, o rosto, né? Trocar os filtros do ar-condicionado, que aqui a gente vive muito no ar-condicionado por conta do calor, né? Então, quem que limpa o ar-condicionado ali, né? Então, assim, às vezes em ambiente comercial você é até obrigado pela vigilância e tal, mas dentro de casa, né? Então, a prevenção até isso, né? É uma coisa de casa. Sim. Né? Tem os animais, né? Não dá para se desfazer dos animais, mas talvez tem que ter alguns cuidados ali, né? Evitar muito ali em cima da cama e tal, mas com os pets não tem como, o amor dos pets não tem como o paciente falar assim, olha, não, me fala tudo, mas eu não vou mexe com meus pets aqui. Né? Então, mas envolve um pouco disso. Né? Então, para quem sabe que tem alergia, mas agora tem mudança do clima, né? Mudou o clima, atacou, não tem muito o que fazer. Né? E na questão da prevenção da coceira do olho, minha mãe estava certa, porque ela disse, ouça sempre a sua mãe, né?
A respeito do coçar mesmo, quando dá aquela irritação, a gente pode colocar um colírio desses colírios mais simples de lavar o olho só para passar aquela irritação, para evitar que a gente fique realmente ali, né, com a vontade do Colírio coçar. não é tudo igual e não existe o colírio simples, tá? Então cada colírio vai ter algum efeito, talvez um colírio lubrificante, mas tem um conservante lá, a pessoa pode ter alguma reação. Mas basicamente a gente trabalha como na rinite, né? Qual que é a orientação para quem tem rinite? Lavar o nariz com soro. Soro não é remédio. Então a gente não precisa lavar o olho com soro, mas tem colírio lubrificante porque aí dilui aquelas substâncias que estimulam a alergia. Em alguns casos, você também vai usar colírios antialérgicos. E aí, dependendo do estágio que está, porque a alergia ela pode deixar, assim como a pele fica empolada, a pessoa fica inchada, o olho pode ficar inchado e tal, aí você vai usar colírios para aquela situação específica. Então, se fosse para tirar da crise, né? Aí só com acompanhamento médico mesmo. Então, o ideal é consultar o oftalmologista para saber qual colírio vai usar nessa irritação. Porque assim, como o olho fica vermelho nessas situações, né? O olho vermelho não é tudo igual, né? Então, tem conjuntivite, como eu falei, como essa virose, né? Que é contagiosa, mas tem a conjuntivite por alergia. Tem alergia porque tem conjuntivite. Se cai um shampoo no olho, é uma conjuntivite, porque o olho fica vermelho porque está ardendo, né? Entra no cloro. Sim. Mas cada caso você vai usar colírios diferentes, né? Então, a gente entende que a vermelhidão dos olhos incomoda na vida social, esteticamente, né? Porque as pessoas ficam apontando, não, o que você está no olho? Mas nem toda vermelhidão é porque está exatamente com um problema, tá? Então, tem vermelhidão assim como... de repente vocês podem falar alguma coisa, eu ficar com vergonha aqui, ficar com o rosto vermelho, não quer dizer que minha pele está inflamada. Sim, né? Importante saber disso, porque quem é leigo pode justamente, acho que qualquer pode vermelhidão já ficaria preocupado Isso, também. aí pinga um colírio que clareia. Uma situação ou outra, às vezes é necessário, assim, tá com uma coisinha aqui, eu venho para cá, vou fazer a maquiagem para disfarçar. Então você pode usar, mas só o fato de clarear o olho não é um intuito, né? Não é uma preocupação médica exatamente. Então você tem que, às vezes, ir com cuidado nisso daí. Fora que a gente tem também aquela tendência de escutar muito o que é que o vizinho está usando, né? O vizinho usou um colírio, toma esse colírio aqui que é ótimo, né? E você pode muitas vezes causar um problema maior ou até ter uma alergia àquela medicação, né, doutor? E não só isso, né? O problema é, às vezes, mascarar ou retardar. Então, infelizmente, assim, uma situação de a pessoa está querendo resolver ali um incômodo, né? Vai pedir aquele conselho do vizinho, alguma coisa, e ela tenta não vai resolver. Então ela tenta ali uns dias, e aí quando chega a gente já está um pouquinho atrasado ali, né? Às vezes é uma coisa que ela nem imaginava, né? Então, tentar alguma coisinha ali na hora da emergência, não tem. A gente, na hora do desespero, a gente faz qualquer coisa, mas o grande problema às vezes é retardar, porque a parte os olhos são pequenininhos, mas tem cada detalhe que assim não tem como saber, né? Então também não dá para adivinhar, né? Mas tem que tomar esse cuidado por causa de retardar o problema. Pode lavar com soro? Pode, assim, o lavar com soro eu falo que nem precisa ser soro exatamente, né? Então, por exemplo, caiu um produto químico. Vai estar na emergência lá no laboratório, não vai ter soro para lavar. Eles têm um chuveiro. Então, assim, pode ser água corrente para lavar o rosto, né? Mas caiu ali, tem certeza que caiu alguma coisa nos olhos. Aí sim, aí você vai e lava o olho com soro para lavar, né? Mas lavar assim por fora não precisa ser soro, assim. E só se caiu algum produto mesmo. Se caiu produto químico, ou caiu lá. Tá numa obra, pó de cimento, essas coisas, tem que lavar mesmo, porque senão tem causas graves, tem problemas graves por conta disso. Inclusive, assim, né, já que o tema é prevenção, a gente não envolve só questão de doença. Sim. Uma coisa que às vezes a gente passa batido e é muito importante para a prevenção é a prevenção de acidentes. Se a gente acompanhar esses programas de televisão, né, americano e tal, às vezes é uma obra assim, lá numa casa de reforma, eles põem um óculos lá. Óculos de proteção, né? Equipamento A gente não tem hábito, né? Verdade. Então, meu pai
trabalhou um tempo na ICOME, né? Vocês são daqui, é uma empresa de mineração, numa cidade lá, Serra do Navio. Então era aquele padrão rigoroso, né? Não quer usar óculos de proteção, não vai usar o material de proteção, tchau, né? Então a gente não tem essa cultura de colocar um prego, Com certeza. serrar alguma coisa, lixar, soldar, né? A gente acha que não vai acontecer. Então uma prevenção muito, que às vezes a gente esquece de falar, é o acidente de trabalho. Então, hoje nas redes sociais, volta e meia aparece lá no TikTok, no Instagram, tá alguém lá que a serra quebrou e foi nos olhos, Nossa. né? É um prego, então os Ou olhos. produtos que trabalham com produtos corrosivos, não? Produtos tóxicos também. Isso daí, às vezes, até ele já se previne, porque isso daí irrita os olhos, né? Então a pessoa já acaba colocando. Mas essa questão de cortar grama, né? Às vezes vai lá, bate numa pedra, aquilo vai longe, né? Então se aquilo for nos olhos, então assim, é uma coisa que a gente é cultural, a gente não tem esse hábito de fazer um trabalho doméstico de alguma coisa e Acho que usar proteção. acredito que principalmente no trabalho doméstico, né? A gente vivencia isso, porque nas empresas, né? Pelo menos nas grandes empresas, tem a segurança do trabalho, né? Que até obriga. Mas no trabalho doméstico vai cortar. Opa! Falha nossa, vai cortar uma grama, vai fazer alguma atividade em casa e não tem esse cuidado de ter um óculos ali para a sua proteção, né, dentro do seu lar. Realmente Não só o trabalho doméstico, mas a gente vê também os prestadores de serviço, né, que fazem pequenos serviços, um pintor ou um pedreiro que não tem o hábito, né, e essa questão que o doutor comentou realmente é essencial, como os equipamentos de proteção individual podem, de fato, prevenir acidentes muito graves, né? Porque você tem produtos, né, que envolve cal, tudo isso, aquilo cai no olho e fica ali, aquilo causa um problema muito sério, né? E fora ali, a gente já pega casos de arame que perfura os olhos, né? Então, infelizmente, a pessoa perde a visão, porque às vezes você consegue fazer a cirurgia e contornar, mas tem casos que o negócio dilacera, né? E aí fica muito complicado. Então, foi bom a gente lembrar disso daí. Com certeza, excelente dica. Gente, vamos chegar à fase final aqui da nossa entrevista. Doutor, aqui no Mercadão a gente acredita muito, né? Que prevenção com cuidados simples é a melhor forma de ter e manter a saúde. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né? E espectadores que estão assistindo, escutando a gente, uma dica, né? Sobre prevenção, né? Para ter aí saúde ocular com longevidade, né? Por muito tempo. Deixa uma mensagem. Então, assim, aquele dito popular, né? Prevenir é melhor do que remediar, é válido para tudo, né? Então, como eu falei durante todo o programa, né? Essa questão de se cuidar, né? Aqueles cuidados gerais com a saúde como um todo, evitar os excessos de alguns hábitos, né? Então, isso ajuda bastante a você identificar, evitar problemas e se eles surgirem de qualquer forma, você não ter um quadro mais grave daquilo lá. Perfeito. Então é isso, gente. Vamos nos despedir do público. Lívia, doutor, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por ter aceitado o convite. Você trouxe informações muito importantes para o nosso público. Você que está aí escutando a gente, ouvindo, né, assistindo ou ouvindo, quiser continuar essa conversa, pode mandar caixinha de mensagem. A gente pode trazer aqui o Dr. Arles novamente para tratar de assuntos mais específicos, né? A gente passou aqui de maneira muito rápida por algumas doenças, mas dá para falar de glaucoma de maneira mais específica, dá para tratar de outros temas, só depende de vocês aí solicitarem. Vai estar aqui as redes sociais da Primária, que você consegue conversar mais com o Dr. Arles e fazer com que essa conversa continue daí de casa. Então é isso. Alguma mensagem, Lívia? Nas redes sociais do doutor também tem muitos vídeos interessantes, elucidativos, didáticos também, que ajudam a gente a reconhecer alguns problemas também, que pode já ser um sinal de procurar um oftalmologista, né? E eu acho que a minha última mensagem é: procure um oftalmologista com frequência, mesmo que a gente ache que está tudo bem com a nossa visão, né, doutor? É importante fazer
um check-up pelo menos uma vez por ano, não é isso? Isso. A visão não depende só da questão do óculos. Então, infelizmente, tem uns tipos de atendimentos que são feitos ali, a gente fala até que de forma ilegais, digamos assim, se a gente for analisar a legislação atual brasileira, e que o paciente acha que o problema dele está resolvido, né? Então, a consulta oftalmológica, parece que a gente está passando só o óculos ali, mas não é. A gente está, às vezes, na conversa ali, está examinando, a gente está examinando vários detalhes dos olhos. Mesmo que a gente não fale ali todos aqueles detalhes do paciente, a gente está observando aquilo lá. Então, a consulta não envolve só a troca de óculos, então, é uma consulta preventiva, né? Dentro daquela consulta preventiva, a gente avalia a questão da troca do óculos, né? Então, igual ir no cardiologista, ir levar a criança para o pediatra, ir no ginecologista, você não vai lá para trocar o remédio. Você vai para avaliar. Se precisar trocar o remédio, você troca. Se precisar colocar um remédio, você troca. Então, na consulta oftalmológica, a gente faz a avaliação do olho, vê como que está e, se necessário, passa o óculos. Se necessário, troca o óculos, né? Mas não envolve só essa parte de óculos, daquele aparelho, aquele instrumento ali no rosto. É importante, né, a gente entender também, para saber como lidar. Obrigada, doutor Arlis, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso podcast e falar um pouquinho de prevenção. Eu que agradeço, estou sempre à disposição aí, se precisar, né, os parceiros do Mercadão, né, e a gente precisa disso para alertar muitas coisas aí para a população. Alertar vocês, gente. Então é isso, eu vou me despedir de vocês. Na próxima quinta tem mais podcast. A gente continua falando de prevenção com profissionais de saúde. Então fica ligado e vem acompanhar aqui com a gente toda quinta às 19 horas no podcast Saúde é que Interessa. Até mais, gente. Simbora. Tchau, até quinta. Foi.